Olha só que maravilha. Estava cheio de água e agora está cheio de... Isso mesmo, está cheio de ar. E nós já vimos que o ar é uma mistura formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. E já que o oxigênio e o nitrogênio não podem ser vistos separadamente, a gente pode dizer que o ar é uma solução gasosa. Bom, tudo isso já é sabido, né? Agora, minha dúvida é a seguinte. Qual a diferença entre o oxigênio e o nitrogênio? Você também quer saber? Então prepare-se que esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai aprender por que o problema da poluição do ar é bem complicado. Vai saber o que são as propriedades da matéria. Vai ver que o oxigênio se liga ao sangue e o nitrogênio não. E vai ver como os químicos enfrentam a pergunta: por quê? Mocinha, por favor. Um minutinho só, por favor. Eu tô sozinha assim. O Clóvis está lá onde a Ana Rita trabalha, naquela firma que produz gases. Vem novidade por aí. Nossa teleaula tá começando. Pois não? Pronto, Clóvis. Ainda tem um tempinho do meu horário de almoço. E, se bem usado, é suficiente para esclarecer todas as dúvidas que você ainda tem sobre gases. Olha, uma coisa que não me sai da cabeça sobre esse assunto é esse negócio da qualidade do ar. Agora mesmo eu estava lendo uma notícia no jornal sobre isso. Vira e mexe sai uma notícia falando sobre esse assunto, né? É que a poluição do ar é um dos maiores problemas que o homem está enfrentando. É um grande desafio para ele. Peraí, se eu entendi direito, o ar tem muitas substâncias naturais, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, argônio, e tem outras substâncias que nós jogamos nele. Coisas que prejudicam o meio ambiente. Como a fumaça dos carros, por exemplo. Exatamente. E nós ainda não sabemos o quanto isso prejudica. Nossa! Ainda faltam muitos estudos. Então, por essa eu não esperava. Eu achei que o pessoal já sabia de tudo e que alguns espertalhões estavam desobedecendo só para tirar alguma vantagem. Mas o negócio é muito mais complicado do que isso. É bem complicado. E você? Também é uma daquelas pessoas que acham que os cientistas já sabem de tudo, já têm todas as explicações? Não é bem assim, não. Presta atenção. Muitos cientistas estão estudando os problemas ambientais, mas ainda existem muitas dúvidas. Na questão do ar, então, os estudos são muito complicados. Isso porque as substâncias poluentes que são lançadas na atmosfera se transformam em outras, por causa da luz, do calor e por influência de outras substâncias que também estão no ar. Peraí, o poluente é jogado no ar e por ação do calor, da luz e outras substâncias, o poluente se transforma em outra coisa. Isso, você entendeu certinho. Os poluentes reagem com outras substâncias e normalmente isso significa problema para o ser humano. Bom, então não adianta nada ficar preocupado com a qualidade do ar. Se até os cientistas têm dúvidas, o que gente como eu, que não é especialista no assunto, pode fazer? Nada. O negócio é esperar os cientistas arranjarem uma solução e aí sim entrar em ação. Não, Clóvis, não é bem assim. A gente não pode ficar de braços cruzados. Esse é um problema que diz respeito a todo mundo. E com pouco conhecimento que a gente tem, já dá para fazer muita coisa para proteger o meio ambiente. Agora, uma coisa importante que você tem, não pode perder, é a sua vontade de se informar. Ter dúvidas não é um defeito. Defeito é não perguntar, não querer entender o que está acontecendo. Tá vendo só? Se ter dúvidas e querer saber mais é uma qualidade, então eu tô bem. Agora eu gostaria de saber o que acontece quando a gente respira o ar. Você sabe? Já pensou numa resposta? Então vamos ver se o que você pensou bate com o que as pessoas vão responder. Oi, por favor, cidadão. O que acontece quando a gente respira o ar? Não sei. Sente mal. Entra pelo nariz, vai para os pulmões, depois a gente solta o ar. O ar entra pelo nariz. Daí desce pelo aparelho respiratório e vai para o pulmão. Ele purifica, passa pela corrente sanguínea e volta como gás carbônico. Aí a gente expele o gás carbônico. É isso aí, o pessoal por aqui tá mesmo afiado. E você, acertou a resposta? Pra gente saber maiores detalhes sobre esse assunto, vamos ver o que acontece quando a gente respira o ar. Quando a gente inspira, quer dizer, quando a gente engole o ar, ele chega até o pulmão, depois de ter passado pelo nariz ou pela boca e também pela garganta. Lá no pulmão, uma das substâncias que compõem o ar se liga ao sangue e é distribuída por todo o corpo através da corrente sanguínea.
Depois de percorrer o corpo humano, essa substância é eliminada na forma de gás carbônico, na hora em que a gente expira, ou seja, quando a gente solta o ar. Você escutou? Uma das substâncias do ar se liga ao sangue e é distribuída pelo corpo todo. Você sabe que substância é essa? Bom, a gente já sabe que o ar é formado principalmente por oxigênio e nitrogênio. Então deve ser um desses dois, né? É sim. Eu acabei de ler nessa revista aqui, ó. É o oxigênio que se liga ao sangue. Olha como essa revista explica legal, ó. Imagine um pano vermelho. Imaginou? Então imagine agora que esse pano vermelho seja o sangue. Aí imagine que essas bolinhas são o ar em contato com o sangue. As bolinhas azuis são o oxigênio e as brancas o nitrogênio. É bom lembrar que o sangue passa pelo pulmão e segue seu caminho. Veja só, as bolinhas azuis se ligam ao sangue e seguem adiante com ele, enquanto as brancas continuam livres. Quer dizer, o oxigênio se liga ao sangue e o nitrogênio não. É mais ou menos isso que acontece. Interessante. O oxigênio se liga ao sangue e o nitrogênio não se liga. É isso aí. O oxigênio é útil para o nosso corpo porque está ligado ao sangue. Já o nitrogênio é jogado para fora do nosso corpo na respiração junto com o gás carbônico. Ninguém ia sobreviver se o ar só tivesse nitrogênio. Bom, se ninguém sobrevive só com nitrogênio, isso quer dizer que o nitrogênio... Não, já sei o que você está pensando. Guarde bem isso. O nitrogênio não é tóxico. Se o nitrogênio não é tóxico, o que adianta não ser tóxico se não serve pra nada? Engano seu, meu amigo. O nitrogênio pode não servir para nada no nosso corpo, mas ele é muito importante para o ser humano. Porque o nitrogênio gasoso pode ser transformado numa coisa muito importante, as proteínas. Mas isso não acontece dentro do nosso corpo, não. Proteína. Classe de compostos orgânicos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que constituem o principal componente dos organismos vivos. Essa é boa, hein? Então a gente pode dizer que o nitrogênio é sinônimo de vida. Mas olha só que coisa interessante que eu vi aqui nessa revista. Aqui está dizendo que a gente pode descrever alguma substância ou matéria por algumas das suas características. Escuta só. As características de uma matéria nos permitem perceber a diferença entre as diversas matérias. Os químicos chamam essas características de propriedades da matéria. Qualquer pessoa conhece, por exemplo, algumas propriedades da água. Ela é um líquido incolor, não tem cheiro nem sabor. Quando aquecida, a água ferve e quando resfriada, congela. A gente sabe também que a água dissolve o sal. Pô, tô bem de química, porque essas propriedades da água eu já sabia todas. Ou será que um químico olha as propriedades da matéria de um jeito diferente? Bom, o modo como o químico se preocupa com a matéria é parecido com o de uma pessoa comum. A diferença está no grau de interesse. O químico faz observações mais cuidadosas, chegando a medir as propriedades. Por exemplo, o químico sabe que a água ferve a 100 graus Celsius e que ela congela a 0 graus. Sabe também que em 100 mililitros de água é possível dissolver 35,4 gramas de sal. Qualquer pessoa sabe que o álcool é inflamável, mas o químico sabe a temperatura em que o álcool pega fogo. Essa é a principal diferença da maneira como o químico observa as propriedades da matéria. Mas, falando em propriedades e voltando ao oxigênio e ao nitrogênio, você consegue dizer quais as propriedades que distinguem um do outro? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí, deixa eu pensar. A gente já conhece várias propriedades do oxigênio e do nitrogênio. Primeiro, o oxigênio ajuda a queimar, o nitrogênio não. Outra, o oxigênio também ajuda a enferrujar e o nitrogênio não ajuda. E tem mais uma que a gente aprendeu hoje. O oxigênio se liga ao sangue e o nitrogênio não. Tá aí, 3 propriedades que diferenciam o oxigênio do nitrogênio. Isso quer dizer que o oxigênio é mais forte que o nitrogênio. Como assim mais forte? Ora, o oxigênio ajuda a queimar
Enferruja o ferro, ainda por cima se liga ao sangue, isso não é força? Bom, a química explica isso de uma maneira mais fácil de entender, mas não tem a ver com força, não. É o seguinte, o nitrogênio é mais estável. O que quer dizer que o nitrogênio não reage com qualquer coisa. Ah, já o oxigênio reage com o primeiro que aparece. Mais ou menos isso. A gente pode dizer que o oxigênio tem mais atividade. Esse problema na qualidade do ar é mesmo um problema sério. Agora, se eu perguntar para você, qual queima, o oxigênio ou o nitrogênio? Ou qual ajuda a ferrugem, ou ainda qual se liga ao sangue? Você já sabe responder. Agora, se eu perguntar para você, por quê? Por que o oxigênio queima e o nitrogênio não? Você sabe responder? Por que o oxigênio, por exemplo, é diferente do nitrogênio? O cientista, quando se depara com a pergunta por quê, ele procura sempre dar uma explicação. O cientista não se contenta em saber apenas sobre as diferenças entre os materiais. Ele precisa saber por quê. E a explicação não pode ser sem pé nem cabeça. Ela tem que ter lógica. Se a explicação der conta da maioria dos fenômenos observados, ela se chama teoria. Isso mesmo, você entendeu, não é? Quando os cientistas se veem diante de um porquê, eles elaboram uma teoria. E veem se essa teoria funciona ou não na prática. Mas antes de você praticar os seus conhecimentos, que tal a gente rever o que foi aprendido hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que o problema da poluição do ar é muito complicado e que ainda é preciso muito estudo para vencer de vez esse desafio. E também que a informação é o primeiro passo para enfrentar esse problema que diz respeito a todos nós. Você aprendeu ainda qual o caminho que o ar faz dentro do nosso corpo quando a gente respira. E viu que apenas o oxigênio se liga ao sangue, o nitrogênio não. Vimos também o que são as propriedades da matéria e que o químico geralmente mede essas propriedades com precisão. Por último, você ficou sabendo que, quando se vê diante da pergunta por que tal coisa acontece, o químico elabora uma explicação que tenha sentido e lógica. É a chamada teoria. Bom, o tempo deu certinho, está na hora de eu voltar para o trabalho. Aproveitar bem o tempo é uma maneira de tornar nossa vida mais produtiva. E se você quiser aumentar a produtividade da sua aprendizagem, eu tenho uma ótima dica. Isso mesmo, estudar o seu livro de química. Nele você vai encontrar um monte de informações que vai ajudar você nessa história de criar uma explicação. Bons estudos e até a próxima.